noite a todos, que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. O assunto que vamos refletir hoje é sobre retribuir o mal com o bem. Este assunto ele é abordado por Jesus no conhecido Sermão da Montanha, que é um conjunto de ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos e que nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos de 5 a 7. Jesus ele começou no Sermão da Montanha com as famosas bem-aventuranças, em que ele explica como as pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Ele nos fala de bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ele nos fala também da lei de Deus e da atitude do cristão em relação à vivência da lei de Deus. Ele nos explica em relação a isso que ele não veio destruir a lei de Deus, mas dar cumprimento. Jesus ele nos fala de uma nova justiça superior à antiga, ampliando o que estava escrito, fazendo uma releitura da lei mosaica. Ele, a uma certa altura, ele nos fala em relação a essa questão do amor ao inimigo. Ele nos diz o seguinte: aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Entendendo, que as nossas ações elas são regidas pela lei de causa e efeito. Então, refletindo sobre esse ensinamento de Jesus, quando ele fala que aprendestes o que foi dito pelos antigos, ele refere-se à lei mosaica, do olho por olho, dente por dente. Esta lei, ela prescreve um princípio de justiça, dando ao ofendido o direito à desforra. Aquele que revida, mas isso tem um problema, que aquele que revida o seu ofensor com igual ofensa, ele está exercendo a justiça, mas cobrando o que lhe deve. Porém, por sua vez, ele terá que pagar na mesma moeda toda a injúria que ele fizer a outra pessoa. A aplicação deste ensino por parte dos homens, desse ensino dado por Moisés, por parte dos homens, levou a ciclos intermináveis de guerras, de ódios, espalhando dores, misérias e destruições. E aí a gente conhece isso ainda hoje, porque muitos de nós ainda vivemos no olho por olho, dente por dente. E nós nos perguntamos, qual é a saída? Há um caminho? Então, quando os homens já estavam mais preparados, cansados de viver aquele ciclo de reparações, dolorosas, e quando já estavam mais preparados para assimilar um outro ensinamento, um outro modo de viver a justiça,
o Pai nos envia Jesus para nos ensinar como sair do sofrimento, nos libertar da roda das reencarnações dolorosas e sermos felizes. Ele afirma que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Então Jesus ele faz uma releitura do olho por olho, dente por dente, afirmando que aquele que fere com a espada será ferido. Jesus trouxe então como missão nos ensinar a quebrar as cadeias do mal a que se ligavam os homens pela lei de ação e reação. Jesus, com esses ensinamentos, ele introduz nas relações humanas uma nova ética. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, uma nova forma de viver, uma nova forma de agir com o inimigo, uma nova forma de lidar com a ofensa. Mas ele nos adverte, né? Não esqueceu de nos advertir. Ele diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes quando vos tenham ofendido, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Então, estas novas regras de conduta, elas contêm a mesma justiça da pena de talião, com uma diferença, que ao invés do castigo igual à culpa, ele acena com um prêmio igual ao merecimento. Quer dizer, que aquele que revida o seu ofensor com igual ofensa, ele está exercendo a justiça, quer dizer, cobrando o que lhe deve. Mas, por sua vez, ele vai ter que pagar na mesma moeda toda injúria que fizer ao outro. Né? Então, já que aquele que perdoa as ofensas recebidas, ele fica com um crédito ante as leis divinas, ante a contabilidade celeste. Crédito esse que será levado em conta quando lhe aconteça de cometer também alguma falta. No estágio em que nós nos encontramos, o estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ninguém está isento de cometer faltas. Né? Então, ele nos aponta, nos adverte em relação a como é que funciona a lei divina. E por haver entendido perfeitamente esse mecanismo da justiça divina, é que os seus apóstolos proclamavam, né, com muita veemência: suportai-vos uns aos outros, tende entre vós mútua caridade, ou o amor cobre multidão de pecados, e outros ensinamentos semelhantes, nos dizendo para pagarmos o mal com o bem, nos advertindo para suportarmos uns aos outros, sermos caridosos uns com os outros. Então, entendendo por que Jesus nos recomenda o perdão e o amor ao inimigo. A doutrina espírita, ela nos esclarece melhor este ensinamento de Jesus, esta recomendação de Jesus. Nós vamos encontrar lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma orientação de Kardec, quando ele nos fala que na prática do perdão e do bem em geral, há um efeito moral e também um efeito material. Como assim? A doutrina espírita, Kardec nos esclarece, que a morte, ela não nos livra dos nossos inimigos. Quer dizer, só nos livra da presença física, mas nos esclarece que a morte não existe para o espírito.
e que os espíritos vingativos, eles perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. E que muitas vezes esse espírito que partiu para o outro lado da vida com um desejo de vingança, ele espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas afeições mais caras. E nesse fato, né, dessa busca de vingança, reside a causa da maioria dos casos de obsessões, sobretudo das que apresentam certa gravidade, quais os de obsessão e subjugação. Então, quando Jesus nos recomenda a reconciliação com os adversários, o perdão ao adversário, ao inimigo, o mais cedo possível, ele não está somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. Isso é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Muitas vezes, a nossa dificuldade na vivência desse ensinamento do Cristo, na vivência do amor ao nosso inimigo, ele provém de um equívoco nosso no tocante ao sentido da palavra amar. Às vezes a gente imagina que amar o inimigo significa que a gente tenha para com ele a ternura que a gente dispensa a um irmão ou a um amigo, né? Aqueles seres que são mais próximos de nós. Mas na verdade a gente sabe que a ternura ela pressupõe confiança. E é difícil a gente depositar confiança numa pessoa que a gente sabe que nos quer mal. Então, é difícil a gente ter com uma pessoa que a gente sabe que não nos quer bem expansões de amizade, sabendo que ela é capaz de abusar dessa atitude. Então, quando entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver manifestações de simpatia, as mesmas manifestações de simpatia que existem entre as pessoas que comungam das mesmas ideias. Então, amar os inimigos não é ter para com eles a afeição que ainda não está na nossa natureza. Então, Kardec nos esclarece que amar os inimigos no estágio em que nós nos encontramos é a gente não guardar ódio, não guardar rancor, nem desejos de vingança. É perdoar, né, sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar a eles o bem e não o mal. É experimentar alegria em vez de pesar com o bem que lhes advenha, que chegue a eles. É socorrê-los em se apresentando uma ocasião. É nos abstermos por palavras, por atos, de tudo que possa prejudicá-los. É retribuir sempre o mal com o bem, isso sem a intenção de os humilhar. Então, quando a gente age dessa forma, nós estamos preenchendo as condições do mandamento amar os nossos inimigos, naquilo que Jesus nos recomenda. Mas ele não recomenda só o amor, ele nos recomenda também fazer o bem. Então, qual é a importância de fazer o bem ao inimigo? Qual é a importância, por que devemos pagar o mal ou retribuir o mal com o bem? Kardec faz um comentário em relação a essa questão. Ele diz assim, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
lá no capítulo 11. Ele diz assim que não há coração tão perverso que mesmo a seu malgrado, mesmo, né, sem querer, ele não se mostre sensível ao bom procedimento. Ele diz assim que mediante o bom procedimento, nós pelo menos tiramos todo o pretexto às represálias. E podendo até fazer de um inimigo um amigo antes e depois da sua morte. Já com o nosso mau procedimento, nós irritamos o nosso inimigo, que então, né, se constitui um instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoa. Emmanuel, ele nos fala o seguinte, né? Que razões nós temos para amar os nossos inimigos? Ele diz assim que, queiramos ou não, os nossos inimigos, eles são filhos de Deus tanto quanto nós. E nossos irmãos, né? Para quem Deus vai providenciar os recursos e os caminhos dentro da mesma bondade, né, com que Ele age em nosso favor. Então, Deus vai cuidar desses irmãos também. Então, assim como nós, que somos pais, que somos mães, quando um filho erra, nós não deixamos de agir com bondade, da mesma forma, Deus, em muitas ocasiões, Ele não quer destruir o filho que está num caminho equivocado. Ele quer apenas que ele se corrija e vai também agir de bondade com esses irmãos, providenciando recursos e caminhos para que ele retorne ao caminho do bem. Ele fala também que temos muito a dever aos nossos inimigos. Por quê? Porque eles nos oferecem oportunidades para que nós nos retifiquemos dos nossos próprios erros. O adversário, ele é mais propriamente aquele que nos mostra os nossos defeitos, né? Que faz com que a gente a pessoa se volte para dentro de si mesmo, nós nos voltemos para dentro de nós mesmos e olhemos o que há em nós que causa dor, né? Para que a gente possa corrigir. Emmanuel nos fala também que a prática do amor aos inimigos vai nos dar excelentes recursos contra os desajustes circulatórios, as neuroses, as loucuras, os problemas gástricos, porque quando a gente desenvolve esses sentimentos de ódio, de desajuste, isso se reflete no nosso psiquismo e se reflete também na nossa parte orgânica. E quando nós oramos em benefício dos que nos ferem, nós estamos então evitando maiores perturbações em torno de nós mesmos. Então, o conselho de Jesus, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, ela não se baseia somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Ela se fundamenta num princípio de justas correspondências. Como assim? O ódio, o crime, a calúnia, eles trazem em si forças perniciosas, destruidoras. Então, há uma lei de trocas, né, que rege todos os fenômenos da vida, em que os semelhantes atraem-se uns aos outros. Quer dizer, se nós nos mantemos com pensamentos de ódio, de desejo de vingança, né, então a gente está abrindo, né, a gente está abrindo as portas de nós mesmos à selvageria dos que nos convocam
ao mal, ao desajuste. Então nós estamos abrindo brechas na nossa intimidade, na nossa casa mental, para a ação de nossos inimigos. Então, contra essa labareda do mal, nós precisamos fazer chover pensamentos calmantes do bem. Então, toda vez que a gente sentir essa onda escura da perseguição procurando nos envolver, porque essa onda escura a gente sente. É fácil a gente sentir quando energias pesadas estão buscando nos envolver. Nós procuremos, né, orar e vigiar para sair da sintonia do mal. Porque o que acontece quando o inimigo está nos estimulando ao mal e nos encontra com uma outra sintonia, né? Uma sintonia da oração, da prática do bem, do pensamento no bem, essas energias não nos atingem. Por isso, né, que Jesus nos recomenda orar pelos que nos perseguem e caluniam, acendendo a luz dos pensamentos nobres dentro no círculo de sombras daqueles que tentam nos envolver e nos confundir. Tem uma história muito interessante, narrada por Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, no que se refere ao amor ao inimigo. Ele narra uma história partilhada, uma experiência partilhada por um dos colegas frequentadores, né, participantes lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Lá, ele fala, né, que um dos irmãos morava junto a um vizinho muito briguento e difícil de lidar. E ele tudo tinha feito já para conquistar esse vizinho, para transformá-lo de inimigo de outras vidas em amigo e irmão naquele momento, mas nada funcionava. Então, diante dessa situação, ele começou a fazer oração, orou a Jesus, pedindo uma inspiração, um meio para vencer seu adversário. E Jesus o atendeu. Deu na hora certa uma situação determinada para que ele pudesse agir para vencer aquela situação. O vizinho, ele tinha 2 filhos, né, que faziam o 2º ano do ginásio. E por mais que eles se esforçassem, eles foram reprovados. Então, como assim, eles tinham ficado reprovados, cada um, os 2 filhos desse vizinho, cada um em uma disciplina. Mas apenas numa disciplina, né? E eles precisavam estudar para fazer a segunda, né? Fazer a segunda chamada, como a gente fala, né? Fazer uma reabilitação. Mas para isso, né? Tinha uma dificuldade, eles não conseguiam um professor que pudesse lhe dar aulas intensivas, né, e individuais por um mês. Então o vizinho, né, o vizinho, né, soube do que tinha acontecido e foi lá na casa do vizinho, né, do vizinho briguento, e através, né, por intermédio da esposa, e mandou oferecer o seu serviço. Ele era professor e pediu para a esposa ir lá na casa do vizinho oferecer seus serviços como professor para auxiliar os filhos dele a se reabilitar. Então, durante um mês, eles aceitaram, né?
e agradeceram. E durante um mês, né, os 2 filhos do vizinho receberam aulas individuais e intensivas, um de matemática e outro de português, que eram as matérias que eles tinham sido reprovados. Então, quando foram fazer a prova lá de segunda chamada, ajudados também pela espiritualidade, eles foram aprovados e promovidos ao 3º ano, né? Então, esse fato, ele auxiliou para afastar as nuvens pesadas, os mal-entendidos constantes e as provações e as inimizades do vizinho, que acabou conquistando a graça, né? Conquistando, né? Com a graça que os filhos receberam de ter passado de ano. E assim, né, de forma fácil, né, porque inspirados pelos bons espíritos, esses 2 corações inimigos se uniram, desobstruindo assim o caminho das provas em que eles se encontravam. O irmão professor, né, mais esclarecido, então, colocou como fala, né, fogo na cabeça do seu adversário gratuito. No símbolo de favores, né, apagando, né, com a água do amor, né, o fogaréu das antipatias que havia entre eles. Chico, né, que observava aquela questão toda, né, a despedida, ele comenta, né, que devemos acertar as nossas contas, né, no dizer de André Luiz, com o vizinho do lado, da frente, da retaguarda e da vanguarda, enquanto a hora nos é favorável. Amanhã, né, todos os quadros podem surgir transformados. Então, esse irmão, ele aproveitou a oportunidade, pediu inspiração do alto para resolver aquele conflito que a gente não sabe de quanto tempo vem. Né? Então, que nós possamos, então, pela prática do bem, né, retribuindo as injúrias, né, com a prática do bem, vencer também as animosidades. Que Jesus continue nos abençoando.